Então, boa tarde oficialmente, senhores. Né? Então, esse é um bate-papo que vai ser gravado. Né? Novamente convidando meu amigo Lucas Simonari, né? Da Qualifica 2P, é isso? Qualifica 2P, né? Me Qualifica 2P ou o Portal Qualifica, né? Tem Ah, os tem os dois. dois, né? Então, do grupo, vamos chamar do Isso, Grupo Qualifica, tá lá de isso, São Paulo, lá de exatamente. Mogi, né? Então, a gente vai bater um papo algumas vezes, na verdade, uma vez aí sobre umas questões na parte de temperatura de medicamentos. Show. Eu e o Lucas já conversamos um pouquinho e hoje a gente vai aprofundar aquela conversa inicial, onde a gente falou da importância aí das condições de temperatura, da RDC 304, questão de monitoramento, mapeamento, e a gente discutiu um pouquinho mais tecnicamente essas questões. Tá? E aí a gente prometeu ali, foi meio que uma promessa, né, Lucas? A gente continuar essa conversa em relação a aspectos mais técnicos e práticos da realidade das empresas, né? Da realidade logística, tanto do recebimento como do armazenamento de medicamentos. Tá? Então, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é a gente literalmente esquecer um pouco norma, esquecer um pouco RDC e começar a falar qual é o resultado de tudo isso. Qual é a entrega real de soluções e informações que nós estamos coletando para, no dia a dia, desempenhar o resultado de permanecer um produto adequado ao seu consumo lá na ponta da área da saúde. Então, quando eu falo produto, vocês podem entender termolábeis, vocês podem entender vacinas, vocês podem entender insumos. Então, qualquer, vamos dizer, produto biológico, vamos chamar assim, que tenha uma característica dependente da temperatura. Tá? E aí eu queria pedir para o Lucas aí, compartilhar para a gente aí, por que essa grandeza, né, ela traz um estresse físico, o que ela afeta no medicamento? Acho que você fez um material para a gente aí, né, para compartilhar um pouco essa ideia, para dar uma introdução desse contexto, para aí a gente começar a falar, então, por que a gente está chamando aqui de boas práticas de medição. Tá? E quando a gente está chamando de boas práticas, novamente, a gente não está pensando em boas práticas da RDC. A gente está pensando em boas práticas mesmo, reais, que entregam desempenhos corretos, que entregam informações adequadas, ok? Então, essa é a ideia. Lucas, você consegue dividir sua tela com a gente aí? Consigo. Só fazer uma introduçãozinha antes, né? Esse tema é bem bacana, eu acho que dá para a gente trabalhar bastante nele, não só a questão da medição em si, que aí essa seria mais a área do Neville, né? A gente trabalhar mais a parte metrológica, mas eu quis trazer um olhar diferente, que pouco se discute hoje em dia, que é a questão farmacocinética e farmacodinâmica, sobre os desvios da causa da falha de temperatura, e eu vou trazer não só questões da temperatura, mas eu vou trazer a questão de medicamentos fotolábeis, que são sensíveis à temperatura, à umidade, à luz, né? A gente força muito na questão da temperatura, mas esses três itens são fundamentais. E quais os aspectos envolvidos nesses três fatores, podem influenciar na farmacocinética do seu medicamento, né? Então, aí é química pura mesmo, vamos falar um pouquinho de química aplicada aí, para quem gosta, e trazer um pouco na questão farmacodinâmica, que também você vê muito pouco estudo falando em relação a isso. Por exemplo, um medicamento oncológico que saiu da faixa de temperatura ou está numa umidade que não é adequada para ele. A gente tem isso trilhado, a gente tem uma auditoria em relação a isso, sobre algum efeito colateral que aconteceu para algum paciente ou não. Hoje em dia é muito, vamos dizer assim, muito escasso, né, o material que a gente tem para poder determinar em relação a esse assunto. Então, o que eu quis trazer hoje é uma coisinha super rápida, baseada em alguns estudos que eu dei uma lida na Fiocruz, alguns estudos de fora, e criei um estudo de caso aí para a gente debater. Tá legal? Eu vou tentar compartilhar aqui. Aí, ô Neville, você vai ser meu termômetro para ver se está compartilhando realmente ou não, tá? Não, tranquilo, pode. Eu Eu vou vou ter que explicar para o passar de pessoal tela aqui. aí, ó. Vocês podem, Eu não... pessoal, todo mundo vê a nossa câmera, né? Tanto a nossa câmera quanto a tela compartilhada, ela pode ser aumentada ou diminuída de tamanho. Vocês conseguem ver a apresentação aqui?
Sim, dá para ver sim, é só aumentar Dá aí. para ver? Ela tem uma flechinha ali embaixo, gente, em azul, ali bem no cantinho inferior direito, ok? Ali vocês podem aumentar ou Legal. diminuir de tamanho. Tá? Eu não posso tirar ela daqui, senão aí eu não consigo continuar a apresentação. Então eu Tranquilo, deixo pode não. aqui, vocês vão vendo, qualquer coisa vocês me avisam aí se Uhum. tá com a tela ou não. Bom, eu quis trazer então os dados, né? A gente trazer a discussão sobre alguns fatores intrínsecos e extrínsecos que podem causar a degradação dos nossos medicamentos, né? Em relação ao recebimento e armazenamento, né? As boas práticas da medição em si. Trazendo a questão lá dos medicamentos fotolábeis que eu trouxe, né? São 3 itens específicos. O termosensível, que ele é sensível à temperatura, o higrossensível, que é a umidade, e o fotossensível, que é a luz, né? A gente pode trazer o quê? Os termosensíveis, com o calor ou frio excessivo, eles provocam alterações físicas em alguns líquidos ou semissólidos. Essas alterações físicas podem ser uma alteração na viscosidade, decomposição do fármaco, precipitação ou recristalização. Os higrossensíveis, eles já trazem alterações mais perigosas, vamos dizer assim, né? Alterações químicas que vão ser aliadas à farmacocinética. Então, a gente tem reações de hidrólise, isomerização, adsorção, hidratação, enfim. Essas reações químicas no seu medicamento. E os fotossensíveis, que são o excesso de luminosidade, eles podem também causar oxidação, redução, polimerização ou racemização, tá? Em cima disso, a gente aborda um pouco o lado da farmacodinâmica da coisa, que, como eu disse aí agora no começo, é muito pouco comentada e as pessoas não dão a devida importância para esse assunto. Então, a gente vai, vamos supor um caso de uma drogaria ou de um hospital que não faz a qualificação de equipamentos do seu refrigerador. E aí, o medicamento eles acham que está na temperatura de 2 a 8, vamos supor, e aquele refrigerador fica dias e dias e dias e dias fora da temperatura ideal. Por mais que ele tenha um estudo de estabilidade, ele não vai ser suficiente. Esse medicamento vai ter seu problema, vai ter essas questões químicas aí, a farmacocinética absorvida, né? Tem esse problema aí. Então, o que eu quero trazer? Em alguns medicamentos, em alguns casos, a questão da hidrólise na farmacocinética pode causar, em certos medicamentos, um aumento da excreção renal, consequentemente, o aumento da depuração desse medicamento. Esse aumento da depuração pode ter, em diversos casos, assim como a polimerização, uma diminuição do tempo de meia-vida desse medicamento. Ou seja, ele perde a eficácia terapêutica. Então, o que a gente está querendo trazer aqui um pouco? Não é balela a gente falar que tem que tomar, sim, o devido cuidado no recebimento e no armazenamento desses medicamentos. É sempre como o Neville diz também, né? Todo final do ciclo tem a vida ali. É de extrema importância a gente ter isso em mente. E aí aquela questão das áreas se falarem, né? A área logística, ela não vai ter tanto essa parte farmacológica da questão. Mas as pessoas, os setores, precisam se conversar para entender esses pontos em comum acordo, entendeu? Então, vou pular aqui, realmente são todos os casos que a gente pode trazer. Para todo mundo, né, meu querido? Sim, todo mundo precisa entender. Todo mundo toma medicamento, né? É o cara da logística, Exatamente. É o médico, o farmacêutico toma medicamento, né? No final das contas, Exatamente. todo mundo toma medicamento. O cara da logística, ele precisa entender que se esse medicamento, ele for fazer a conferência desse medicamento da maneira equivocada ou fora do padrão de temperatura adequado, é isso que vai acontecer. Não é só, porque a RDC pede para fazer um monitoramento, acondicionamento correto. Não, esses são os efeitos reais que pode acontecer na sua vida, na saúde do seu paciente, do seu cliente, enfim, ou na sua própria saúde, né? Esses são alguns casos que eu não vou monitorar porque a RDC pede. Eu vou monitorar porque pode ocorrer oxidação, pode ocorrer hidrólise, pode ocorrer polimerização. Exatamente. É por isso que eu vou monitorar. E eu não quero que isso aconteça com o produto que eu estou monitorando, correto? Esse é o objetivo, né?
Sim. E a sacada aí, cara, que a gente pode ver, principalmente na oxidação e na polimerização, toda a hepatotoxicidade, a citotoxicidade, o aumento da absorção do medicamento, em alguns casos, eles aumentam a probabilidade de você adquirir um tumor, um câncer em algum lugar do seu organismo. E olha só que gozada, aí a gente está falando de um medicamento que é para controlar, um medicamento controlado, que é muitas vezes oncológico, que de uma maneira errada ali no controle de temperatura pode causar um tumor, pode causar um câncer aí diferente. Então, olha como as coisas são, né? Se a gente não tiver o devido cuidado, você piora um tumor de uma pessoa, alguém que já esteja ali um câncer grave, terminal, enfim. A gente vai piorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acho que não é isso que a gente quer, né? Nenhuma parte da cadeia quer isso. Vamos colocar numa linguagem não tão farmacêutica aqui para todo mundo compreender, né? Aqui, vamos lá. Vamos. Aqui seria esse slide aí que eu trago um pouquinho mais um caso mesmo. Eu vou. E aí a gente fala sobre esse caso. Tentar traduzir numa linguagem mais prática do processo. É química pura aqui. Então, assim, o que nós estamos percebendo aqui? Durante toda a cadeia de produção do medicamento até chegar na ponta do usuário, nós expomos riscos térmicos, riscos de umidade, riscos de vibração, riscos de luz a esses medicamentos. E esses riscos têm consequências reais nos produtos biológicos. Certo? O nome hidrólise, oxidação, polimerização é o nome técnico farmacêutico do resultado real. Tá? O que é o resultado real? É não funcionar o que deveria. Ou pior, como o Lucas colocou. Pior que não funcionar, prejudicar mais. Agravar a situação do paciente. Causar o óbito. Chegar ao óbito. Tá? Então, a responsabilidade na cadeia não é da RDC ou da Anvisa. É nossa, senhores. É nossa, do processo. É do logística, é do cara que vai aplicar o medicamento, é do cara que está fabricando. Todo esse processo, todo mundo nesse ciclo de entrega de produto farmacêutico, vamos chamar de produto biológico, para a vida, esse ciclo do produto depende de uma estabilidade muito clara de 3 grandezas que estão sendo discutidas aqui hoje. Temperatura, umidade e luz. Tá? Só que quando a gente fala de temperatura, o assunto é mais grave, mais sério e o impacto já é mais conhecido. E como o Lucas colocou muito bem, umidade e luz também é falado muito pouco ainda, né, Lucas? Tá engateando, né? Principalmente a umidade, assim. A própria 304 fala sobre isso, mas ninguém tem base de nada. Ninguém tem estudo de nada. Então, a umidade, eu quis trazer essa discussão, provocar um pouco a questão da umidade também, porque a gente não tem nada na literatura. Então, a gente precisa discutir isso, precisa trazer mais à tona, falar sobre os equipamentos existentes hoje em dia para a gente fazer a aferição no recebimento e no armazenamento, né? Que tipos de equipamentos nós temos hoje, registradores, né? Acho que aí você vai até conseguir falar melhor aí, né, Neville? Mas quais os tipos que a gente possui hoje no mercado? Hoje eu trouxe exemplo prático para mostrar para vocês. Hoje a gente vai mostrar a vida real. Sim. E assim, eu queria trazer um estudo também. Eu falei bastante parte técnica, né? A gente falou bastante parte técnica. Eu queria trazer um case aí, um estudo, para a gente levantar a discussão e entender se esse medicamento tá aprovado, tá reprovado, ele é válido, ele vai ter um efeito terapêutico ou não, né? Então eu trouxe aqui, se fala muito, né, sobre os estudos de estabilidade para caso o medicamento ultrapasse aquela faixa de temperatura, principalmente em varejistas, né, que infelizmente uma coisa, toda live eu bato na tecla, Neville já sabe disso daí, eu não foco só nas empresas grandes, as empresas grandes muitas vezes têm estrutura, sabem fazer o armazenamento correto, têm a capacidade técnica, têm a capacitação, mas os pequenos varejistas ou os varejistas no geral não têm esse controle. Então, eu falo até a questão da qualificação de equipamentos, né, os refrigeradores. Você não vê uma qualificação de um refrigerador
em farmácias, em drogarias, e em diversos hospitais a gente não vê também, né? E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Acabam jogando por estudo de estabilidade. Mas é 2-8, mas meu refrigerador ele sempre bate 8, às vezes bate 10 e tal. Mas tem estudo de estabilidade aqui do laboratório, então eu estou tranquilo. Mas não é bem assim. E aí eu quis trazer esse caso para a gente realmente provocar a nossa discussão, nosso raciocínio, para sugerir se esse medicamento está dentro ou não. Então, eu supus aqui um medicamento oncológico, que seria clássico para a nossa faixa aí que a gente quer trabalhar de 2-8. E na bula dele tem estabilidade, o estudo de estabilidade apresentando até 7 dias a 15 graus, ou até 12 horas a 30 graus. E ele tem uma denaturação proteica imediata abaixo de 0 grau ou acima de 40 graus, certo? Beleza. O que muitas vezes acontece? Esse medicamento saiu do laboratório, ele tem um transporte quarteirizado, então ele vai passar por uma distribuidora, vai haver aquele recebimento, conferência, vai ser armazenado e vai passar por uma segunda distribuidora que vai entregar o medicamento no ponto de dispensação final, que no exercício aqui eu coloquei no hospital, correto? Vamos supor que no primeiro envio do laboratório, a primeira distribuidora, ele apresentou uma excursão de 10 horas na faixa de 10 a 12 graus. Isso é um fator interno ali. Essa distribuidora, do laboratório para essa distribuidora, não realiza o monitoramento, não tem o controle da temperatura correta. Porém, a partir do momento que chegou na distribuidora, o medicamento estava a 8 graus. Ou seja, nós não acompanhamos essa variação, não houve essa identificação de haver essa excursão, certo? Então, os operadores que receberam o medicamento para armazená-lo, deram ok. Ele está dentro da faixa de temperatura, maravilha. Armazenou, beleza, o armazenamento foi correto na temperatura 2-8. Fez-se o segundo envio. Segundo envio, rolou uma excursão de 4 horas a menos 1 grau. Concordam que aqui na minha listinha do lado esquerdo, esse medicamento já teria rolado uma denaturação proteica? Então ele já não estaria próprio para uso. Ele já seria descartado automaticamente, certo? Porém, chegou na segunda distribuidora, também houve o armazenamento correto, fizeram a conferência, estava na faixa de 2-8, passaram novamente. Por último, chegou até o hospital. Ele foi para o refrigerador, esse hospital não fazia qualificação de equipamentos, e eles monitoravam pelo registrador deles lá, um termigômetro convencional, né? Sempre marcava de 2-8, mas a realidade é que o refrigerador dele estava constante a 15 graus. Aí eu quero provocar para vocês, toda a cadeia foi feito uma medição incorreta, certo? Não utilizaram os equipamentos corretos para realizar essa medição de temperatura. E todos os players aprovaram esse medicamento, que foi administrado para o paciente final, e sabe-se lá o que aconteceu com esse paciente. Se ele teve uma reação adversa grave, se ele foi a óbito, enfim. Isso é um caso real, eu não estou falando, né, uma ficção. Isso é um caso real, que acontece muito. Neville deve saber mais do que eu aí também, quantidade de casos que a gente pega de equipamentos que não estão qualificados, né, nunca foram qualificados, rotas que nunca foram mapeadas, embalagens que nunca foram qualificadas, e é isso que acontece. Já vou aproveitar e vou tocar em um ponto aqui, já começar a dar continuidade na ideia e quebrar alguns mitos, né? Então, hoje a gente fala de mitos, basicamente. Então, primeiro mito, gente. Colocar um ponto de medição num refrigerador, num único lugar, e medir isso de manhã, de tarde, de noite, não quer dizer absolutamente nada para você. Nada. Infelizmente, se a gente quer garantir confiabilidade na cadeia, esta medição ela não diz nada para a gente sobre isso, sobre a segurança do produto. Tá? Então, é comum eu ver geladeiras, eu ver refrigeradores, onde tem um ponto de medição ali sendo monitorado como se fosse a verdade absoluta 2 vezes por dia. Né? Eu não pego o ciclo de gelo natural do instrumento, eu não pego o ciclo de acionamento e desacionamento do sistema de refrigeração.
eu não entendo o comportamento natural do meu equipamento. Esse é um problema muito sério. Outro problema também são a questão das caixas, né? O transporte de medicamentos em caixas que deveriam ser, né, qualificadas. Tá? Então, o que nós vamos pontuar a partir de agora, senhores? E aí talvez seja a parte mais prática que nós vamos entrar na nossa conversa. Né? Nós vamos integrar com o que o Lucas apresentou, esse caso, esse estudo, com a realidade prática das empresas enquanto medição desta temperatura. Né? Então, pela própria RDC 304 atual, né, olha eu falando de norma, apesar, né? O monitoramento precisa ser feito. Mas o que é monitorar? Onde eu monitoro? Como eu monitoro? De que forma eu monitoro? Melhor, com que equipamento eu monitoro? Se eu medir uma vez no dia, é monitorar? Então, essas questões não são discutidas em nenhuma norma mundo afora. Essa abordagem não é avaliada em nenhuma norma mundo afora. Porque essa é uma abordagem de uma discussão da área de processo, da área de metrologia, da área de medição. Então, precisa haver uma ligação entre essas entregas, entre medir temperatura com qualidade, obter informação confiável para garantir que esse aspecto que o Lucas colocou seja válido, que eu possa realmente saber o comportamento de uma caixa, que eu possa realmente saber o comportamento de uma área de armazenamento, que eu possa realmente saber o comportamento de um refrigerador. Né? Eu já peguei casos de refrigeradores expor medicamentos a menos 4 graus Celsius. Já era, não adianta estabilidade, acabou. O agente ativo não vai mais funcionar nesse medicamento. Tá? Só que tem um problema. Que problema, Nevílio? O problema é que essa informação ela foi obtida com o equipamento adequado. E a empresa não usava o equipamento adequado. Então, para ela, a temperatura não era menos 4. A temperatura foi 2,7 graus Celsius. Exatamente. E aí que morre o problema. A informação que você tem está errada. Se a informação que você tem está errada, significa que a sua decisão está errada. Então, quando a gente fala aqui em boas práticas de medição, a gente está falando em ter informações adequadas do seu processo. Para quê? Para garantir que aqueles efeitos que o Lucas deu introdutório não ocorram. Ou se ocorram de uma forma a não impactar significativamente o resultado do medicamento. Lá naquela vida, lá naquela ponta. Tá? Então, se você tem uma câmara fria para armazenar 2A8, se você tem transporte feito a caixas em 2A8, se você tem uma área de armazenamento a certas condições ambientais, então se você tem um local que define uma característica técnica de temperatura para um medicamento, você precisa ter confiança que aquilo funciona como deveria. Ok? E hoje nós vamos olhar para isso pensando em especial no recebimento de medicamentos e no armazenamento de medicamentos. Ok? Tá? Opa! Tem pergunta? O pessoal está chegando. Bem-vinda, Jéssica. Então, Tá. olha só. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui, a gente tem pessoal da área farmacêutica aqui, né? Então, a gente tem um carinha muito conhecido na área farmacêutica que é chamado termômetro infravermelho. Todo mundo conhece aqui. Vai me dando ok quem já viu esse carinha na frente na vida aí. Ok? Ok. Tá? Então, tá muito famoso em supermercado agora, né? Isso, inclusive, justamente. Tá? Então, o que acontece, gente? Quando a gente vai medir um processo, uma temperatura, isso vale para qualquer coisa, tá? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é qual a variabilidade que eu quero enxergar. Como assim, Nevílio? Olha só, vamos pensar no processo que o Lucas trouxe, 2A8 do produto oncológico. Então, eu quero medir de 2 até 8 graus Celsius, eu tenho uma variação total de 6 graus Celsius. Certo, Lucas? Tranquilo isso, né? Simples, né? Não é difícil, tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma regrinha na hora de falar de metrologia, que é a relação de 1/10 da precisão.
Então, se eu quero medir 6 de variação total, a variação do instrumento de medição, que a gente tem um nome bonito para chamar isso, chama de precisão, certo? Então, a variação do instrumento tem que ser 1/10 da variação que eu quero enxergar. Então, se eu quero variar 6, 1/10 de 6 é 0,6 graus Celsius. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que saber, o termômetro que eu preciso comprar tem que ter uma variação máxima de 0,6 graus Celsius. Se eu não tenho esta qualidade de medição mínima, tudo que eu vou dali para cima, eu estou com risco de falar besteira. Ok? Então, olha a situação. Eu posso receber um produto que está a 0 graus e enxergar ele como 3. Simplesmente porque eu estou com o instrumento errado. Porque eu estou medindo errado. E numa dessas, só te complementando... Tá sim, Márcia. Pode falar, desculpa. Numa dessas, só te complementando, o que muitas pessoas se enganam é, pô, mas eu faço o procedimento certinho, eu recebo na minha câmara fria, eu abro, faço ali, abro direitinho, espeto no produto, tá dentro da temperatura, tá tudo certinho. E é um falso negativo, positivo, sei lá, porque justamente nesse ponto a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se sua câmara fria está mapeada, está na temperatura certa, se você usou o equipamento adequado para mapear a sua câmara fria, se você usou o equipamento adequado para qualificar a sua caixa, se você usou o equipamento adequado para receber o seu medicamento e armazenar. Ou seja, uma quantidade de variáveis aí. Não, eu vou mais além. Eu vou até mais além. Tá? Se você usar o método adequado do instrumento. Okay? Exatamente. Esse termômetro infravermelho, ele engana. Por que ele engana? Porque ele parece simples. Você vai lá, pega uma pistolinha, aponta no negócio e resolveu. Não é isso? E aí que está o problema. Não é simples assim. Tá? Primeiro, ele é feito geralmente para medir corpo negro. Ele não pode ter ambiente reflexivo. Certo? Então, se eu tenho uma caixa cheia de gelo tem um monte de ambiente reflexivo. Né? Eu vou dar um caso real que aconteceu comigo um mês atrás. Tá? Não vou falar o nome do meu cliente, mas olha só. Meu cliente, ele recebeu uma solicitação dizendo assim, ó, estou devolvendo 5 bilhões de reais em produtos oncológicos. Tá? Por quê? Eu acredito que o pessoal que está me participando vê se é alguma realidade de vocês isso, tá? Por favor, compartilhem comigo aqui, por favor, tá? Então, ele teve uma devolução dizendo assim, ó, a temperatura é 1,8 graus Celsius. Ok? Foi medido numa câmera fria com termômetro infravermelho. Tá? Bom, esse cliente meu, a gente montou uma solução para ele, tá? Que é o que eu vou apresentar para vocês aqui, mostrar como que a gente orienta nossos clientes aqui hoje, na prática, na realidade, tá? E ele foi com essa solução lá verificar esse processo, porque quando você recebe uma devolutiva de 5 milhões de reais, você tem que ir lá ver. Você levanta, você vai lá e fala, peraí. É mínimo, né? Não é assim, tá? Então, e aí o que acontece? Na hora que ele colocou o sensor adequado, a temperatura não era 1,8. A temperatura era 0,4 graus. Uhum. Certo? Muito pior do que a situação. Então, provavelmente, o produto foi exposto à temperatura negativa. O que eu não chegaria à conclusão. Agora, olha o risco. Se tivesse demorado esse mesmo produto 1 hora para chegar, se o cara tivesse pegado uma batida de trânsito aqui, em Curitiba, no centro, 1 hora a mais, essa empresa receberia esse produto na temperatura de 2,3 graus Celsius, por exemplo. Exatamente. E aí foi o caso que eu coloquei. A gente pode passar por pontos, diversos pontos, todos os pontos fazerem a verificação incorreta e esse medicamento ser aprovado. E ele vai no elo final, que quem somos nós. E aí, né, o que acontece? Eu queria tentar trazer alguns estudos que trouxessem casos clássicos de eventos adversos por conta da temperatura, mas eu não encontrei. Se alguém encontrar, até me passa, me envia. Eu não tenho casos clássicos, mas eu tenho estudos que fazem estimativa de impactos financeiros e sociais.
Sim, Eu sim. tenho esse olhar. O financeiro social a gente tem, mas o ideal seria a gente ter no elo final, que seria da saúde, né? Sim. A gente tem isso, uma relação de interferência terapêutica por conta da falta de temperatura. A gente chegou até algum evento adverso grave, tem alguma coisa na literatura falando isso? Isso seria sensacional a gente trazer isso à tona. É difícil mensurar isso hoje, né? Mas é isso que deveria ser mensurado, né? Sim. Mas o que a gente mensura é o registro da temperatura, e não se a temperatura está correta. Sim, exatamente. Então, hoje, o que eu vejo de problema? É o que a gente tem que discutir com o que a gente chama de boas práticas aqui. Por isso que a gente falou que é polêmico, né? Porque o que a gente discute hoje? Você mede a temperatura, mede, cadê o registro? Está aqui, ó. Aí vai lá, apresenta um monte de registro medido com termômetro que não serve para nada. E tá tudo beleza. Tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. Registrando, você está monitorando a temperatura. Então, o fato da RDC escrever que monitorar a temperatura é necessário, não quer dizer que vai impactar e melhorar a qualidade no resultado final se a gente não entender como monitorar a temperatura. Com que qualidade a gente está monitorando essa temperatura? Com que informação a gente está obtendo com isso? Certo? E uma coisa eu afirmo para vocês hoje, que eu vou compartilhar agora com vocês, estou dizendo que não é o Neville. Porque senão vai ficar com aquela cara do Neville, é chato que o termômetro for vermelho. Né? Ele pegou, é pessoal o negócio do Neville que o termômetro for vermelho. Não é, gente, não sou eu. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela. Se vocês... Deixa eu só... Eu acho que todo mundo está vendo aí. Vocês estão vendo a minha tela aí? Agora sim. Tá? Então, eu estou num site, tá? O famoso estudo do NIST e do Neville. Que é para a galera entender de onde vêm as informações meteorológicas que a gente discute, tá? Então, olha que lindo aqui, o cara armazenando o medicamento aqui na fotinho, tá vendo? Olha o sensorzinho de temperatura no glicol. Olha uma coisa linda, localizada no meio do refrigerador aqui já. Então, aqui já está uma primeira boa prática. Deve se medir no meio. Nem próximo da parede, nem embaixo do refrigerador, nem no fundo. Pelo contrário, se vocês olharem o final ali, tem um monte de garrafa d'água. Então, outra história famosa, a tal das garrafas d'água no armazenamento, né? Principalmente refrigerador. Tá? Então, esses mitos, esses olhares de garrafa na porta, garrafa embaixo, pode, onde colocar, a melhor forma de colocar, isso tem estudos práticos, claros, científicos hoje rodando. Tá? E óbvio, como eu comentei para o Lucas, isso aqui não está na RDC. Eu vou te falar, acho que o Lucas convive bem mais tempo que eu nesse mundo, né, nesse mercado. Mas eu acho que o Lucas nunca tinha visto um estudo desse. Né? Eu não vi ninguém no Brasil falar desse estudo até hoje. Tá? Olha, para ser bem sincero, a gente trazia a discussão à tona, sempre ficou essa questão, inclusive sensor no ar, sensor no produto, qual o melhor local para realizar a verificação da temperatura, né? E, assim, eu sempre fui o adepto do sensor no produto, sempre fui. E eu sempre era muito debatido, falava, não faz sentido, dá muito mais trabalho, lá. Essa é a realidade. Para que eu vou fazer uma verificação no sensor no ar? Me fala. Eu realizo um mapeamento daquele equipamento para quê? Para identificar os pontos críticos, as zonas críticas daquele equipamento. Isso no momento do recebimento, do armazenamento, enfim, para o que a gente está trazendo hoje. Realizei o mapeamento, já sei meus pontos críticos, por que cargas d'água eu vou querer fazer a minha qualificação ou deixar o meu medicamento naquela zona crítica? Entendeu? Exatamente. É isso que esse estudo fala bastante. Esse estudo é essencial em relação a esse assunto. Eu acho que a gente tem que trazer mais ele aí mesmo. Tem que montar um curso só para isso, Lucas. Nós dois temos que montar um curso só para isso. Eu já vi, cara, isso é muito comum. As empresas que prestam esse tipo de serviço fazerem o sensor no ar, não fazem o sensor no produto. E aí não tem aquele racional para discutir com o cliente. Porque é óbvio, você colocou um sensor no ar, o refrigerador deu 9 graus, 10 graus, em 3 sensores, o fornecedor vai falar, não, seu relatório está reprovado, ele não está aprovado. Não! Deixa eu até mostrar aqui, só concluir essa ideia que você está trazendo. Por que o Lucas está falando isso? Porque esse estudo, tá? Nesse momento ele está em estudo de abertura de porta, tá?
Mas esse é um projeto que foi feito em parceria com o CDC americano, que vamos dizer, é uma área do Ministério da Saúde americana, né, Center Disease Control, que cuida da vacinação, que cuida dessa parte da área da saúde americana, tá? Então, tá aqui, ó, entre o NIST e o Center Disease Control and Prevention, CDC, para a gestão de cadeia fria, de sistema de cadeia fria. Então, é o que a gente fala no mundo científico, de juntar as melhores cabeças para resolver um problema real, tá? Então, é como se no Brasil fosse o seguinte, uma coisa que eu não consigo ver ainda, né? É como se a Anvisa juntasse com o Inmetro para resolver os problemas das empresas de logística farmacêutica. Que problema? A medição de temperatura real que afeta a qualidade dos medicamentos, tá? Então, essa foi a ideia desse projeto, ok? Aqui o foco era vacinas, ok? Vacinas. O que gerou? Gerou um monte de relatório, um monte de estudos e um guia de boas práticas, tá? Um deles, que é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu não sei se está todo mundo vendo o artigo aí, ó, ok? Mas ele fala aqui, ó, avaliando o uso de termômetros infravermelhos para temperatura de vacinas, ok? E aí, meus queridos, tocando no ponto da RDC, né, 304, se eu falo de vacina, obviamente que eu falo de termolado, né? Oncológico também, né, Lucas? Certo? Sim, exatamente. 2 a 8 de uma forma geral, biológico de uma forma geral, certo? Sim. Então, o que ele fala para o termômetro infravermelho? Tá? De uma forma geral, ele fala assim, ó, nossos resultados, nossas medições mostrou que a repetibilidade, a confiabilidade e a precisão são inadequadas para tanto in-house ou out-house field avaliação de sistemas. Ou seja, não utilize o termômetro infravermelho, seja para recebimento, seja para monitoramento de geladeira, dentro ou fora de câmara fria, do que você quiser. Não utilize o termômetro infravermelho. Ele não tem, nas palavras do NIST, precisão, repetibilidade e confiabilidade para isso. Ok? Então, não podemos usar esse termômetro se a gente quer que a cadeia se mantenha confiável. Então, o que eu estou falando? Se essa cadeia, esse ciclo da rede frio que a gente falou, você logística que está aí acompanhando, você que vai ver esse vídeo depois, utiliza o termômetro infravermelho, você é um ponto de risco de medição. Você está gerando possivelmente informações erradas para tomar sua decisão. Ok? Desculpa a sinceridade. E não sou eu que estou falando, é o NIST. É um estudo que rola desde 2009. E um ponto muito importante, tá? Que hoje a RDC não toca, não é possível verificar esse instrumento. Uhum. Certo? Então, Neville, mas eu calibro de 1 em 1 ano. Não é suficiente. De vez em quando você tem que verificar o seu termômetro. De vez em quando você tem que colocar o seu termômetro no modelo que a gente vai apresentar aqui, que é um banho de gelo, que o NIST também orienta junto com o CDC. E olha que curioso, a OMS já adotou essa recomendação. Então, quando eu falo de sistemas de monitoramento de temperatura, a OMS fala assim, ó, faça a verificação conforme aquele método que o NIST recomenda. Ok? Então, primeiro ponto, primeiro mito que a gente tem que ter, e eu peço para vocês que estejam vendo aí, o Lucas já está nesse processo de catequização, não ao termômetro infravermelho. Ok? Primeiro, eu tenho que ficar com a caixa aberta, o que é ruim, porque eu estou trocando termicamente. Segundo, eu estou medindo características reflectivas, que afetam a repetibilidade do processo. E terceiro, ele não tem a precisão adequada. Tá? Não tem a precisão adequada. Então, gente, vamos cuidar das vidas, não use o termômetro infravermelho. Neville, mas eu sou logística. Logística precisa de resultado. Se eu receber um negócio aqui, eu preciso ser rápido. E o termômetro infravermelho, ele é muito rápido. Você não tem ideia como eu fiquei feliz quando ele chegou aqui. Antes tinha um negocinho de um tal de espeto que eu tinha que vir aqui, tinha que furar. Não era assim, Lucas? Não tinha antes desse infravermelho? Como é que era antes do pré-infravermelho? Me explica aí. Ainda tem, né? Ainda tem, né? Ainda tem, né?
Ainda tem os sensores ali de ponto. Mas sabe uma coisa que eu queria comentar? E aí a ideia não era entrar muito em questão de RDC, mas nesse ponto aí a 304 está vindo finalmente para dar uma revolução nesse mercado, cara. Porque a questão do monitoramento, tudo bem que eles tiraram o monitoramento contínuo, que eu particularmente sou contra, eu tenho uma outra visão. Eu acho que você colocar só monitoramento, você dá brecha para muita coisa, em vez de você deixar o contínuo. Mas, enfim, isso não é não vamos entrar nesse assunto aí, né? Acho que não é esse ponto. Mas, assim, o monitoramento em si, ele vai quebrar todos esses paradigmas, cara. A gente tem, nossa, N qualificações antigas aí de clientes, que clientes estão ligando, falando, agora com a RDC eu preciso monitorar, porque o período dava isso, mas eu sei que na realidade não é isso que dá. E aí? Como resolver esse abacaxi agora? O armazenamento, o recebimento, o transporte, enfim. E como garantir que essas medições todas funcionem, né? Sim, e eu acho isso excelente, porque você nivela o mercado a partir de agora. Você capacita o mercado, você faz o mercado entender a solução, a dificuldade que a gente está enfrentando, que a gente está tentando passar há tantos anos, sabe? Realmente, a gente precisa trazer agora o monitoramento das rotas, o monitoramento do galpão, o monitoramento no recebimento, tudo isso precisa ser monitorado de ponta a ponta, sabe? Não tem o que dizer, não tem outra solução, é essa. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de registradores que a gente tem no mercado. O cliente pode ficar à vontade para decidir, a empresa pode ficar à vontade. Se ela realizar uma análise de risco correta, dentro das variáveis que ela julga necessária, ela faz um GAMP lá, um FEMEA, não sei, para validação de sistemas dela até, ela consegue utilizar por conta própria um registrador offline, um registrador online ali, que tem o sistema via wireless. Olha que pergunta legal do Marcelo aqui, ó. Boa tarde. Então, todos os fabricantes de infravermelho estão errados? Não, Marcelo, pelo contrário, eles estão certíssimos. Nós estamos errados. O infravermelho não é feito para esse tipo de processo de medição. Geralmente, o infravermelho é para medir metais, pontos quentes, né? Tanto que o nome pontos inicial... sensíveis, né? Pontos sensíveis. Ele não tem precisão para esse tipo de processo. A aplicabilidade dele não é essa, na verdade. Entende? Para tratar a aplicabilidade dele para esse processo, a gente teria que ver as possibilidades, teria que entender se daria certo ou não, e pelo que o estudo do NIST já fez, não daria certo. Tá? Então, ele é muito útil, por exemplo, na área de manutenção preventiva, na área elétrica, para identificar pontos quentes de transformadores, manutenção de máquinas, metais. Eles são muito úteis em diversas coisas. Por exemplo, em elementos de painéis de máquinas com contatores, disjuntores acionando, painéis elétricos, chaveamentos constantes. O cara pega um desse aí, sai medindo pontos de conexão, ele identifica possíveis pontos quentes ou frios que podem estar gerando o efeito de corrente de fuga. Tá? Então, a aplicabilidade não é para a medição de recebimento de medicamentos. Né? Verificar a temperatura do veículo, por exemplo, exatamente, de um motor de carro. Tá? Uhum. Agora, por isso que eu te falei da relação, lembra que eu falei da relação entre o que eu quero medir de variação e a precisão do equipamento, de 1/10? Tá? Esta relação que é o fundamental. Então, se eu quero medir mais ou menos 3 graus, né, que é 6 de variação, a variabilidade do meu instrumento tem que ser 1/10, 0,6. E ele não consegue essa precisão de 0,6, ele não foi desenvolvido para ter essa precisão de 0,6. Restaurantes também é bastante usado, tá? Mas também não tem a mesma precisão do que a gente precisa no controle de vacina, Dani, tá? Uhum. Okay? Então, e quando a gente precisa, por exemplo, no processo alimentício de precisão, é o contato ainda. Ainda é o contato. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma solução real, tá? Uma solução prática que nós temos implementado, tá? Nesse processo, que tenta otimizar esse equilíbrio de velocidade com qualidade de informação. Tá? Então, hoje, o que tem sido tratado como uma solução, que nós temos indo além disso? É o termômetro de espeto. Todo mundo conhece aquele termômetro de espeto?
Se alguém não conhece, me avisa aí, por favor, tá? Peço que comente aí. Por quê? Porque o termômetro de espeto hoje tem uma precisão de meio grau, 0,4, alguns até melhor isso, tá? Só que o que acontece? O termômetro de espeto, apesar de ele ter a precisão adequada, ele, enquanto método, ainda é complexo. Porque eu tenho que ficar com a caixa um pouco aberta, ou eu tenho que colocar ele lá dentro e esperar para ver, ou eu tenho que furar a caixa, né? Então fica complicado isso, porque pô, a caixa um pouco aberta, eu não vou estar muito próximo da carga. Tá cortando? Melhorou? Para mim, tá cortando? tá normal aqui. Tá normal? Tá? Então, mesmo o termômetro de espeto, que inclusive tem recomendações internacionais desse termômetro de espeto da área farmacêutica, tá, gente? O que a gente está falando aqui, em escala de recebimento, eu posso compartilhar aqui, Lucas, até para responder a pergunta da Paula? Claro. Tá? Olha só, Paula, vê se todo mundo está enxergando aí, ó. Todo mundo enxerga uma fotinho de um termômetro aí? Tá? Esse é um brinquedo que é um pouquinho mais caro, tá? Do que o que a gente está acostumado a comprar lá, aquele baratão termohigrômetro, né? Mas, Neville, qual que é a diferença desse cara? E aí que vai o conhecimento térmico e a metrologia ajudar as empresas, né? Aí que vai o diferencial, tá? Geralmente, vocês estão me vendo aqui, né? Todo mundo está me vendo, né? Geralmente, junto desse cara, vai um sensorzinho aqui, ó. Um conector, tá? Que é um termopar. É um fio, tá vendo, gente? É um fio que tem uma pontinha exposta. Ela não é metálica, como é a maioria dos sensores. Então, quando você compra aqueles sensorzinhos, ele tem a pontinha metálica, não é isso? Aquela pontinha metálica. O próprio de espeto é um metalzinho que você tem. Neville, qual que é a vantagem disso? A vantagem é a resposta térmica. A vantagem é que ele responde muito mais rápido. E qual que é a precisão desse termômetro, Neville? 0,3 graus Celsius com esse sensor. De novo, 0,3 graus Celsius com esse sensor. Então, se eu estava falando em 0,6, eu estou 2 vezes melhor do que o necessário. Olha que lindo isso, tá? E foi com esse termômetro que aquele meu cliente achou a temperatura de 1,5 graus pior do que estava com o infravermelho. 1,5 graus pior do que estava com o infravermelho. Tá? E aí ele pôde ter confiabilidade real de reprovar o produto. Foi ruim para ele? Foi ruim para ele. Mas eu fiquei feliz pela vida que não recebeu um medicamento que foi exposto à temperatura errada. Tá? Realmente foi exposto à temperatura errada. Ok? Então, olha só que interessante. Este carinha, quando a gente conecta, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse conector aqui, todo mundo está acompanhando, gente? Tá? Este conector aqui, ó, vai aqui em cima. Ok? E aí, olha que legal. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Vocês estão vendo que eu tenho um videozinho aqui? Todo mundo vê o vídeo? Por favor, confirma, Lucas, você está vendo aí? Sim. Olha só. Como ele é maleável, gente, olha, ele é maleável, tá vendo? Ele é fininho, 4 milímetros e maleável, tá? Ele é maleável. Como ele é maleável, eu coloco ele dentro da caixa, olha ele respondendo. Olha como é rápido ele descendo. Ó. Sim, super precisão, né? E olha que interessante, a caixa está praticamente fechada, e o sensor está próximo à carga. Bem próximo à carga. Quando eu estou com o espeto, para colocar o sensor próximo à carga, a carga vai ter que ficar aberta, eu vou ter que furar, não vou saber onde eu estou colocando. Então, o que eu faço? Eu pego esse sensorzinho aqui, ó, abro a caixa rapidamente, aí pode ser na câmera fria, porque vai ajudar na câmera fria, coloco ele rapidamente dentro da caixa, fecho a caixa rapidamente e espero estabilizar. Nos testes que a gente fez aqui na CC, isso leva menos de 2 minutos. Certo? Menos de 2 minutos. Com uma precisão de 0,3 graus Celsius. Tá ok? Então, Paula, deu para entender a solução que é possível? Tá? Então, esta é uma solução. E qual que é a vantagem também em relação à questão de mais médio e longo prazo, né? Porque às vezes a gente compra no Mercado Livre, esse é da Texto, Denise, sim, mas tem outros modelos, tá? Tá um pouco mais barato hoje.
Eu gosto da Texto porque a precisão da Texto e a durabilidade é muito boa. Tá? Acho que ela quis saber qual que é o modelo do o modelo? Eu passo ali já, depois eu passo ali. Tá? Mas qual que é a grande ideia? Esse sensorzinho aqui, ó, se ele quebrar, eu troco só ele. Eu fico com o termômetro. Sim. Certo? E se ele der um erro, eu posso ajustar no termômetro. Então, eu invisto um pouco mais nesse termômetro. Invisto um pouco mais nele, mas a longo prazo ele me dura muito mais do que eu comprar um Mercado Livre aí por R$150. E pior, vai ser encapsulado com metal, ou seja, na hora que eu colocar lá dentro, além de demorar bem mais, mas bem mais mesmo, a gente está falando aí de 3, 4 vezes mais, tá? A faixa de valor em torno de R$800 a R$1.200, tá? Não é tão caro para quem carrega produto oncológico que vale R$8.000 a cápsula. No mínimo, né? Tem medicamento de 30 mil. Tá? Sim, Paula, você tocou num ponto muito legal aí, tá? Que é o que eu já queria continuar nas boas práticas. A calibração anual na faixa de trabalho. Mas só calibrar, Paula, não é boa prática. Olha que coisa... Neville, você está me deixando louco agora, peraí. Eu já estava com o termômetro feliz. Você já acabou com a minha desgraça que todo infravermelho não funciona. Aí você me fala da RDC que tem que monitorar. Agora você está me falando que só calibrar não resolve? Você quer me deixar louca, né? Quer me deixar desesperada. Não é isso, gente. É a realidade. Nós precisamos monitorar ao longo do tempo. Tá? Eu não posso medir de vez em quando. Eu tenho que monitorar ao longo do tempo. Tá? Quanto melhor eu monitorar ao longo do tempo, melhor eu tomo essa decisão. Vocês imaginam um carro de Fórmula 1 que o cara medisse a velocidade só quando eu estivesse fazendo a curva? Não dá, né? O cara monitora isso durante todo o processo. Todo o processo. É a mesma ideia na cadeia. Então, mas como eu verifico um termômetro, Neville? Eu não tenho, eu vou comprar forno. Não. Tá? Olha que maravilha. Quando a gente olha para essas boas práticas internacionais, o Lucas, eu falo muito desse estudo, porque esse estudo, o valor dele é muito grande, mas ele traz mais uma coisa para a gente. Ele traz um negocinho aqui, ó, que ele fala o seguinte, ó. Você pode verificar os seus loggers utilizando o famoso banho de gelo. Tá? Então, se você praticar o banho de gelo a cada 1 mês, a cada 2 meses, 3 meses, aqui tem a aplicação que eu vou mostrar para vocês, como fazer essa verificação, tá? Você garante, então você vai lá, que aquela exatidão, que aquela precisão declarada no certificado se manteve ao longo do tempo. A pergunta do Marcelo é boa. É boa. Sim, Marcelo, esse é um problema real e vai ter que ser resolvido agora, tá? Principalmente no modal aéreo, tá? A gente tem aí, quando a gente fala de exportação, a gente começa a colocar modal naval, modal aéreo, modal de trens, aí amplia muita coisa a situação, né? Porque a complexidade vai longe, tá? Vai longe. Mas, indiferente de onde estiver nesse modal e como estiver sendo monitorada a temperatura, tudo que a gente está falando aqui se aplica enquanto conceito. Tá? Mas agora, até com a entrada da Visa no Pix, exatamente. Ele vai ter que ser padronizado. Então, o que a gente receber de importação ali, de exportação, ele vai ter que seguir o monitoramento contínuo ali da rota, só o monitoramento dessa rota. As agências estão de acordo, todo mundo, as empresas vão ter que se adequar, né? Não vai ter muita saída para esse ponto aí, né? Não tem muito que... Não tem caminho, tá? E aí, gente, só dando continuidade nessa ideia. Legal, Neville, beleza. Então, tá, você me convenceu, eu preciso calibrar e preciso verificar. Mas eu não tenho dinheiro para verificar, isso é caro para fazer essas coisas. Não, é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o vídeo que foi gerado pelo NIST a partir desse projeto. Então, aqui, gente, é simulando a situação de alguém que faz um armazenamento de vacina, tá? Mas vocês podem imaginar esse mesmo método verificando esse termômetro aqui que eu passei para vocês, tá? Então, substitui o sensor que ele vai pegar lá por esse sensor dentro do banho de gelo,
e você vai verificar este cara a um certo intervalo de tempo. Então, primeiro eu vou passar, depois eu explico. Eu acho que não tem, só tem em inglês a legenda. Eu vou só, deixa eu só soltar aqui o fone, para ver se vocês vão escutar também. Estão ouvindo? Ah, mas sumiu o vídeo agora. Então, vamos lá, vou voltar. Então tá aí, o vídeo do NIST, tá? Calibração no ponto de gelo. Então aqui, gente, aqui a gente já pode ver, seria um data logger, tá? Então aqui não é mais um termômetro só. Já começa as diferenças. Ele está medindo no glicol, no centro do refrigerador. Isso aqui é um data logger que mede a cada 15 minutos a temperatura. 15 minutos. Não é mais medir a temperatura. Não é mais medir a temperatura simplesmente de manhã e de tarde. Tá? 2 vezes por dia. De 15 em 15 minutos. Pelo menos. Ok? Só assim eu consigo ter informação adequada sobre o comportamento do meu refrigerador. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Água destilada. Nada mais do que isso. Gelo de água destilada e um becker. Tá? Então, ele vai fazer uma proporção aí, mais ou menos 80% gelo, 20% de água, aproximadamente. Tá? E o gelo, quanto mais triturado, quanto menor ele for, melhor. Ok? E esta solução, água e gelo, tem uma propriedade física que a gente aprende lá no colégio, que é chamado de ponto de fusão. Então, enquanto ele estiver com os dois elementos, sólido e líquido, a temperatura é estável em 0 graus Celsius. Ok? Então, aquilo que a gente aprende em física lá no colégio de 2º grau, lá, hoje serve para a gente verificar termômetro e comprovar a rastreabilidade e qualidade da medição para medicamentos. Então, ele só apresenta um tamanho aqui, né, um detalhe de tamanho, então não pode ser muito grande, tá? Então, aí é bom triturar, bater, aí, colocar em pedaços menores, tá? Só não ser tão grande assim. Então, você vai preencher até mais ou menos 80% do seu back ali, aproximadamente. Então, aí, alguns detalhes que ele recomenda, né? Ser o mais central possível, não pode encostar nas paredes, nem pode encostar na parte de baixo do becker ali, né? Na base do becker. Então, ele vai estar mais ou menos centrado aqui, o sensor. Colocou ali um pregador para fixar. Então, a temperatura de referência é 0 graus Celsius. Então, tá lá, está estabilizando a temperatura, 0,3. 1 minuto e meio, estabilizou a temperatura. 1 minuto e 35 segundos, ele indicou 0 graus Celsius. Ok?
Qualquer compartimento pode ser utilizado isso, até um copo do McDonald's, senhores. Qualquer compartimento, uma jarra de café, um becker, uma garrafa de café, qualquer compartimento térmico que você possa fazer isso dentro da sua empresa, ok? E o que o NIST recomenda? Se o sensor variar mais do que 0,5 grau Celsius em relação ao ponto de zero, você reprova o sensor, ok? Então, se tem alguma dúvida se seu instrumento está medindo corretamente, faz o ponto de gelo. Água destilada, gelo e um frasco. Nada mais do que isso. Gelo de água destilada, né? Nada mais do que isso, ok? Então, isso é boa prática de medição. Tá? Isso é garantir que os resultados funcionem, ok? Isso é entregar informação e confiabilidade àquela medida. E olha, agravante, o termômetro infravermelho não dá para fazer isso. Eu não consigo fazer isso, termômetro infravermelho. Tá? Então, mas dá para fazer isso com o Data Logger, Lucas. Ok? As caixas aqui, ó, essas caixas aqui, tá vendo aqui, ó? São justamente esse processo, só que é com gelo picado. Aqui, tá vendo? O gelo bem picadinho aqui, ó. Tá? É a mesma ideia. Essa era a minha dúvida, se estava fazendo com Data Logger também ou não. Sem colocar o espeto, né? O Thermopar. Se você pega uma caixa, né? Uma caixa que você tem aí no seu dia a dia, tá? Que vocês usam aí pequena. Colocar ali gelo triturado, certa quantidade de água. Colocar, só isola o seu logger no ziplock, alguma coisa para não entrar umidade nele. Tá? Sim. Coloca ele lá e pede para ele monitorar a cada 1 minuto. Dá 10 minutos de coleta, retira e vê a estabilidade. Tá certo. Pode, Jéssica. Como é uma verificação e o método é físico, pode sim. Tá? Você calibra nos pontos de trabalho e você verifica no ponto físico do gelo. Não tem problema nenhum. Ok? Tá? Não é o fato de estar 25, você está verificando em 0, que vai ser crítico na verificação. Não tem problema nenhum. Ok? Se ele der errado em 0, provavelmente vai dar errado em 25. Tá? Geralmente esse erro ele aumenta conforme aumenta a temperatura. Mas o ponto de 0, como ele é físico, tá? Ele é uma referência absoluta. Entendeu? Então ele é perfeito para a gente tirar dúvida do sistema. E como o NIST faz, é o melhor, mais barato e mais eficiente jeito para garantir a medição de um termômetro no armazenamento de medicamentos ou no recebimento de medicamentos. Ok? Certo? Então, olha que coisa ali. Pode ser não, né? Deve ser um logger, primeiramente, né? De preferência com sensor externo no glicol, como está ali, né? A gente recomenda, tá? E mais do que isso, ok? Esta verificação me ajuda a avaliar de quanto em quanto tempo eu calibro. Será que eu preciso calibrar de 1 ano em 1 ano? Realmente? Se eu manter essa verificação bem feita, talvez eu calibrar a cada 18 meses seja suficiente. Eu vou ser muito sincero para vocês, talvez essa verificação, enquanto desempenho, seja melhor do que a calibração para vocês. A calibração hoje ela seria mais documental, enquanto evidência para auditoria, e o monitoramento de verificação no banho de gelo, aí, por exemplo, uma carta de controle estatística sendo feita nesse banho de gelo, daria para você uma tendência de comportamento do seu resultado, do seu logger, do seu termômetro e, consequentemente, da sua temperatura. Tá? E o critério estabelecido para a OMS é mais ou menos 0,5 grau, que está dentro do 0,6 que a gente falou. Tá? Então, hoje, o que a gente vê de realidade que a gente estava discutindo? A gente vê todo o impacto que o Lucas trouxe. Toda a questão física, de processos físico-químicos, ali, fotossensíveis, hidrossensíveis ou termossensíveis. Né? E as consequências, oxidação, todo aquele processo que ele trouxe. Só que a gente vê que ao longo dessa cadeia, a temperatura que é monitorada para decidir se aquela informação ocorreu ou não, muitas vezes é monitorada errada. Então aqui a gente colocou um tal do termômetro infravermelho. Aqui a gente colocou a não verificação desses sensores ao longo do tempo. Aqui a gente falou a precisão mínima tem que ser 1/10 da variação aceita. Aqui a gente falou o termômetro vermelho não tem método de precisão para isso. E o que a gente vê na grande maioria da realidade? O contrário.
Nós confiamos na informação da temperatura como se fosse uma verdade absoluta. Nós registramos isso, nós passamos em auditoria, nós passamos em fiscalização do Inmetro, nós passamos em auditoria de segunda parte, terceira parte, nós passamos em fiscalização do Inmetro, não, da Anvisa, da Visa, e esses pontos que a gente comentou não são tocados. Né? Então, foi muito legal. A questão é cultural, né, Neville? A gente está acostumado com a cultura inclusive até auditoria, ensinar como justificar algo que esteja errado para os fiscais. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa adquirir conhecimento, capacitação em relação a esse assunto e os demais assuntos da cadeia do frio, né? A partir do momento que a gente consegue começar a compreender o que está sendo feito, se está sendo feito corretamente, quais as causas que ocorrem depois, quais as consequências disso para o meu sistema, para o meu produto, para o meu paciente. Quando a gente começar a tomar essa consciência de fato, aí as coisas vão mudar e a gente vai sair um pouco do lado do vou cumprir com o que a legislação diz apenas, e eu não vou fazer a mais, eu não vou me empenhar em fazer a mais, eu não vou, entendeu, sair da caixinha um pouco, realmente, para trazer um resultado que eu confio, que eu posso bater no martelo ali e falar, não, esse resultado eu confio, o resultado realmente está aprovado. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Tipo assim. Exatamente, gente, eu vou colocar minha opinião sincera, eu já falei isso pro Lucas offline, eu vou falar aqui publicamente, está gravado, né? Então, se for para STF, for preso, fiquem tranquilos, eu vou ficar bem. Mas, brincadeiras à parte, que eu quero dizer é o seguinte, atender a RDC não garante que você vai entregar desempenho. Não garante. Escrever para tem que fazer monitoramento, não quer dizer que as coisas vão funcionar da melhor forma que deveriam. É o que o Lucas falou, a palavra é conhecer, entender, compreender, ter base para saber o que está fazendo. E a informação e a medição são fundamentais nessa etapa aí. Então, por isso que a gente colocou como boas práticas de medição. Certo? Porque se a gente não medir com boa prática, não vai ter boa prática de transporte e logística. Pode ter no documento, mas não na realidade. E o que a gente quer passar para frente é a realidade. Então, olha que interessante. Um termômetro infravermelho deu 1,8 graus de temperatura e reprovou. Legal. Sorte. Por que sorte? Porque na hora que eu trago a informação com um nível de conhecimento diferenciado, eu acho 1,3 graus. Desculpa, 0,3 graus, 1,5 grau abaixo. Certo? O que significa? Que esse produto foi reprovado por sorte. Por sorte. Porque se fosse 2 horas depois, ele seria recebido. E nós não podemos contar com a sorte. Nós temos que contar com a informação confiável. Certo? Então, nós estamos aqui, o Lucas lá em São Paulo, em Mogi, Neville aqui, o Horácio aqui da CC, para ajudar vocês a entender isso melhor, para compreender vocês o que é obter informação de uma qualificação, o que é obter informação de um mapeamento, e para vocês entenderem que a informação que vocês coletam tem que ajudar vocês a entregar resultado, e não ajudar vocês a passar na Anvisa. Traz, Jéssica, traz sim, muito, tá? Principalmente a médio e longo prazo, ok? Bastante, tá? Agora, Jéssica, se você puder, se você tiver esses termoigrômetros que tem um sensor externo, puder fazer esse teste de vez em quando aí que eu sugeri da água, seria interessante, tá? Vai te ajudar a responder assim, mas sim, tem diferença principalmente de qualidade de medição. Tá? Ou utilizar registradores e loggers para os ambientes também, não tem problema em relação a isso. Não, vocês vão ter que usar loggers, senhores. Vai ser internet das coisas, vai ser com tecnologia de plataforma, vai ser local, vai ter que ter um sistema de monitoramento. Eu quero que vocês entendam isso. Vai ter que ter. Sim. Vai ter que ter. A gente precisa falar claramente. Agora, monitore depois de ter feito o mapeamento e monitore só depois que for necessário.
não saia monitorando tudo e monitore com o equipamento adequado, monitore com a informação adequada, utilize a informação para tomar a decisão adequada. É essa a ideia que a gente quer passar com boas práticas. Que é isso, né, Lucas, que a gente está... Sim, exatamente. Eu queria complementar também, Neville, eu acho que o nosso propósito realmente é tentar transmitir esses estudos que nós vemos aí de fora, né, alguns debates que estão acontecendo, transmitir isso para a galera e trazer de forma clara, mais didática, esses assuntos para realmente trazer o nosso propósito, que é capacitar o pessoal, linearizar o mercado, que é o que eu falo tanto, né? Eu queria aproveitar, e isso vai bem de encontro ao nosso tema de hoje. A gente soltou um vídeo no canal, acabamos de soltar, em relação ao monitoramento térmico. Então, quais tipos de equipamentos tem no mercado, quais utilizar, qual o melhor custo-benefício para a sua análise de risco, realizar por conta própria ou terceirizado. Então, vale a pena, é uma série aí de 4 episódios que a gente estava fazendo sobre a 304, acho que o Nellyville chegou a assistir alguns aí e tal, e é interessante, vai ajudar a gente, o propósito é esse, o propósito é passar conhecimento de maneira leve, de maneira fácil, para a gente realmente debater esses temas que estão vindo à tona, é novidade para todo mundo, Anvisa entrando em PIX, enfim, tudo isso está sendo, até para a Anvisa está sendo novidade, né? Ela lançou antes de ontem aí o programa estratégico deles aí para os próximos 3 anos. E tem bastante coisa interessante, quem tiver a oportunidade também de analisar, vai ver que ela está bem empenhada nesse ponto do monitoramento, da rastreabilidade. Então, assim, as coisas estão mudando, ficar parado igual antigamente não dá mais, a gente precisa se mexer, a gente precisa entender que os tempos são outros, a tecnologia está ficando muito avançada, as validações de sistemas computadorizados estão ficando avançados, como o Neville falou, se a gente não se mover, não ir atrás das novas implementações, a internet das coisas vai engolir a gente. Então, ou a gente se atualiza em relação a esses assuntos, ou a gente vai ficar para fora, vai ficar obsoleto o nosso sistema, nosso recebimento, nosso transporte, né? Eu tenho um grande amigo meu que fala, só tocando no ponto que você falou aí, acho interessante, né? A internet das coisas vai engolir a gente, né? Inteligência artificial, cloud computing, DeepMind, machine learning, as tecnologias que estão aí de tendência para os próximos 30 anos vão chocar muita coisa, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, esse conhecimento e essa análise de informação a partir de conhecimento, isso é humano. Tá? O robô vai replicar algo que o humano vai padronizar. Mas esse fato de olhar para o processo é um processo holístico, e torna a gente diferente. Então, é o que o Lucas falou, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que buscar as melhores práticas, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo constantemente, Por quê? Porque uma vez que eu automatizo isso, a inteligência artificial vai fazer. Agora, a reflexão do que a gente está entregando enquanto desempenho é nossa, é humano. Entendeu? Então, gerar um registro, a inteligência artificial consegue fazer. Avaliar se esse registro é útil para o resultado, ainda não. Então, essa é a grande pegada do negócio. Então, o que o Jason fala, esse meu amigo, fala assim, ó, o melhor jeito de você não ser substituído por um robô é não trabalhar como um. Uhum. Certo? E simplesmente gerar documento para ser auditado e passar na auditoria, é trabalhar como um robô. Certo? Infelizmente. Tá? Então, aqui a proposta não é essa, senhores. Então, eu deixei para vocês aí, ó, o site do NIST, tá? Quem quiser aí conversar com o Neville depois aí em off aí, fala, Neville, não quero ler tudo isso aí, eu sei que você já leu, que você é retardado mental, resume para mim aí essas coisas aí que me explica melhor aí, porque eu não vou ler tudo isso aí. Não tenho paciência, eu vou ficar, beleza. Não tem problema. Fala comigo que eu já li grande... Eu não li tudo, mas uns 90% eu li. Né? Mas tem muita informação útil para a gente tratar com vocês, tá ok? Então, Lucas, eu queria agradecer. Alguém tem alguma pergunta? Tá? Gente, valeu demais. Desculpa os desabafos aqui, mas hoje a ideia era soltar um pouco mesmo, falar algumas verdades, quebrar alguns mitos que existem por aí. Sim. Tá? E tem muito mito mesmo.
Pode perguntar, Jéssica. Tá? Eu vou deixar antes aqui o link do vídeo que a gente soltou hoje também, para o pessoal que quiser ver. Aproveita, já dá uma olhada. Se quer falar, eu posso soltar seu microfone. Você tem microfone aí? Tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa? Dani? Valeu, Dani. Valeu, Dani, valeu. Jéssica, liberei seu microfone, é só habilitar do lado esquerdo ali, ele tem que ficar amarelinho. Se você conseguir, você pode falar. Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, Neville, minha última pergunta para você, que já te enchi já de pergunta agora. Não, pode falar. Preciso trocar meus termosigrômetros imediatamente para Datalogs? Você quer sinceridade ou você quer... O que você quer? Vamos lá. Jéssica, eu falei a seguinte questão. Se os seus equipamentos tiverem uma precisão adequada, você pode fazer isso planejado, não precisa ser de uma hora para outra. Tá? Mas se você fizer a verificação deles aí no banho de gelo, ou se você tem uma informação de precisão de fabricante de 2 graus, 1,5 grau, eu recomendo trocar de imediato. Tá? Valeu. Então faz essa análise aí, avalia e vê o que sempre com água destilada, né? Sempre com água destilada, sempre. Beleza. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Vamos lá, pessoal. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Vocês querem, deixa eu dar o link do vídeo aqui também do NIST, porque aí fica os dois links aí, ó. Tá? Salvem aí o link do vídeo do NIST, quem quiser replicar esse modelo dificílimo de fazer num copo do McDonald's em casa aí, que vai custar uma fortuna para vocês verificar um termômetro, né? Os laboratórios, olha só, eu sou laboratório de calibração, estou explicando vocês como fazer um teste que nem precisa calibrar. Olha que coisa maluca, né? Boicote. Como é que pode, né? Certo, gente. Fala, Denise. Denise está escrevendo aqui. Marcelo, Suelene. Obrigado, Denise. Eu que agradeço. Vai ficar gravado, tá, gente? Depois vai para o YouTube. Repassem isso para todo mundo. Vamos falar o que precisa. Marcelo, você que está aí no recebimento na ponta dos internacionais, aí me ajuda aí pela ajudar nossas vidas aí, por favor. Tá? Espero ter sido o mais claro possível, viu, gente? Tá? Lucão, até a próxima. A gente tem muita coisa para conversar ainda aí. A gente se fala. Grande abraço, gente. Fui. Até mais. Valeu, gente. Um abração aí. Até mais.